Capítulo 7. Daniel. Subtítulo: A visão dos quatro animais simbólicos. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram em sua mente, quando estava na cama. Então escreveu o sonho e registrou o resumo do sonho. Daniel disse: Numa visão à noite, vi que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande, e quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em dois pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e vi o segundo animal, parecido com um urso. Ele se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: Levanta-te, devora as multidões. Depois disso, continuei olhando e vi outro animal, parecido com um leopardo. Tinha nas costas quatro asas de ave e também quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois continuei olhando, em visões noturnas, e vi o quarto animal, terrível e assustador. Era muito forte e tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, despedaçava e pisoteava tudo o que restava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados, e vi que havia olhos nesse chifre, como os de homem, e uma boca que falava com arrogância. Subtítulo: O ancião bem idoso e o filho do homem. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião bem idoso se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Ele se assentou para julgar, e os livros foram abertos. Então continuei olhando, por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo destruído. Ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi tirado. Porém, lhes foi permitido continuar com vida por um período de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e vi que alguém parecido com filho de homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso, e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Subtítulo: A interpretação do sonho. E eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões da minha mente me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam ali e perguntei-lhe o verdadeiro significado de tudo aquilo. Ele me respondeu e me revelou a interpretação das coisas. Estes quatro grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre. Sim, para todo o sempre. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze.
Ele devorava, fazia em pedaços e pisoteava o que restava. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3. Isto é, do chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, e parecia ser mais forte do que os demais. Enquanto eu olhava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião bem idoso e o juízo foi executado a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E ele me disse: o quarto animal será um quarto reino na terra. Será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, a pisoteará e a despedaçará. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Falará palavras contra o Altíssimo, e oprimirá os santos do Altíssimo. Procurará mudar os tempos e a lei. Os santos lhes serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará para juízo e lhe tirará o domínio, para destruí-lo e o aniquilar por completo. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto ficou pálido, mas guardei essas coisas no coração. Capítulo 8, Daniel. Subtítulo: Outra visão de Daniel: o carneiro e o bode. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tive no princípio. E na visão parecia-me que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. E naquela visão eu estava à margem do rio Ulai. Levantei os olhos, olhei e vi em pé, diante do rio, um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que desejava e crescia. Enquanto eu considerava isso, vi que um bode vinha do ocidente, por sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre proeminente entre os olhos. Ele se dirigiu ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu havia visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Eu o vi aproximar-se do carneiro, cheio de ira. Assim, ele o feriu, ele quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para lhe resistir. E o bode o jogou por terra e o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode cresceu muito, e no auge da sua força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar nasceram outros 4, também proeminentes, para os 4 lados do céu. E saiu um chifre pequeno de um deles. Este cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E cresceu até o exército do céu, e jogou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. Ele cresceu até confrontar o príncipe do exército. Ele tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi jogado por terra.
e o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra, fez o que era do seu agrado e prosperou. Depois ouviu um ser santo que falava, e outro ser santo disse àquele que falava: até quando durará a visão sobre o holocausto contínuo e sobre a transgressão assoladora, e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? Ele me respondeu: até 2300 tardes e manhãs. Então o santuário será purificado. Subtítulo: Gabriel interpreta a visão de Daniel. Enquanto eu, Daniel, observava a visão, procurei entendê-la, e vi alguém parecido com um homem diante de mim, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, faz que este homem entenda a visão. Quando ele se aproximou de onde eu estava, fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Filho do homem, sabe que esta visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, fiquei em transe, com o rosto em terra. Porém, ele me tocou e me pôs em pé, e disse: Eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro de 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao extremo, um rei de aparência feroz e que discerne enigmas se levantará. Ele terá grande poder, mas não de si mesmo. Destruirá terrivelmente, prosperará, fará o que desejar, e destruirá os poderosos e o povo santo. Fará o engano prosperar sob sua mão com sutileza. Se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará sobre o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção de mão humana. É a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Eu fiquei perplexo acerca da visão, pois ninguém podia entendê-la. Capítulo 9. Daniel. Subtítulo: A oração de Daniel. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos Babilônios, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Então voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessando disse: Ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e praticamos o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel,
aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado por causa das suas transgressões contra ti. Ó Senhor, a vergonha pertence a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso se derramou sobre nós a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque pecamos contra ele. Ele confirmou a palavra que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós grande desgraça, porque nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, toda esta desgraça nos sobreveio. Apesar disso, não buscamos o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas maldades e alcançarmos discernimento na tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou de trazer sobre nós a desgraça, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz, e nós não temos obedecido à sua voz. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e fizeste para ti um nome como hoje se vê. Na verdade, temos pecado, temos agido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor de Jerusalém, tua cidade, teu santo monte, porque os nossos pecados e as maldades de nossos pais fizeram de Jerusalém e do teu povo um objeto de zombaria para todos ao nosso redor. Ó nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo, e faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário assolado, por amor de ti, Senhor. Ó Deus meu, inclina os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, pois não lançamos as nossas súplicas diante da tua face confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Subtítulo: As 70 semanas e o príncipe ungido. Enquanto eu estava ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica diante da face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, enquanto eu estava ainda falando na oração, Gabriel, o homem que eu havia visto na minha visão anterior, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo: Daniel, vim agora para te dar sabedoria e entendimento. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Presta atenção na palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar
e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reedificada com praças e ruas, mas em tempos difíceis. E depois de 62 semanas, o ungido será tirado, e já não estará. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Assolações estão determinadas, e ele fará uma firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, que será derramada sobre o assolador.